Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor, estamos aqui para nós gravarmos nossa meditação feita em cima da nossa leitura diária da lição dos adultos. Hoje, quarta-feira, cujo tema é: os judaizantes condicionavam a salvação à observação da lei de Moisés. O texto base se encontra em Atos, capítulo 15, versículos 1 e versículo 5, que diz: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O verso 5 diz: Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Nós temos aqui um texto bíblico que nos traz muita informação. É bom que se leia todo o capítulo, claro, o capítulo 15, para quem já tem uma certa familiaridade com essa história, essa passagem bíblica, sabe do que ele se trata. Primeiro, eu acredito que todo mundo sabe que judaizantes era um grupo de judeus, né, que haviam se convertidos e estavam agora andando no caminho, né, eram cristãos, porém, eles, ao mesmo tempo que eram cristãos, queriam continuar com as práticas ainda, como o próprio texto fala, né, as práticas de circuncisão, a prática da guarda da lei de Moisés, entendeu? E isso foi um assunto que acabou trazendo um grande desconforto no início da igreja primitiva. Que, aliás, você sabe que por todo o livro de Atos dos Apóstolos, até os evangelhos, percebe que esse talvez tenha sido o grande tema, né? O grande problema que a igreja enfrentou logo nos seus primeiros anos de vida, tá? E sobre isso, eu quero destacar aqui pelo menos 3 pontos rapidamente para a gente pensar aqui sobre esse texto. O primeiro que eu quero destacar é que nós temos aqui um grupo, né, de professores. Veja que tinha professores que estavam indo de localidade para localidade para ensinar coisas erradas, né? Então, aqui nós que trabalhamos com a escola bíblica dominical, principalmente aí vai para os superintendentes da escola dominical, né, os diretores, que fiquem atentos, né, a seus professores, que tem professor também da IBD que é meio herege, tá? Ele está ali, a lição está tudo direitinho ali, mas ele, por não concordar com o ensino da lição, ele acaba ensinando errado e resultado trazendo certa divisão, né, no meio do seio da igreja. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. No versículo 1, parte A, vai falar isso. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam, né? Ou seja, eram professores que estavam ensinando. O segundo ponto era o assunto. Qual era o assunto do ensino? A parte B do versículo vai falar. Eles estavam falando sobre a questão da circuncisão, tá? E que se eles não fossem circuncidados de acordo com a lei de Moisés, rapaz, bem no finalzinho fala, não podeis salvar-vos. Ou seja, o tema do ensino deles passava diretamente pela questão: como é que eu posso ser salvo? Veja bem, Cristo não é suficiente, é isso que eu estava dizendo. Jesus, só aceitar Jesus pela fé, só crer em Jesus pela fé, não era suficiente. Eles tinham que também se circuncidar, assim como também na religião judaica se fazia, eles também deveriam fazer, porque só crer, ou seja, só ter fé em Jesus não era o suficiente para salvar. Então, isso até o dia de hoje acontece. A gente sabe que tem pessoas que pregam isso, ensinam isso, que você tem que aceitar Jesus, mas tem que absorver algumas regras, algumas coisas para que você possa adentrar os portões celestiais, né? E a Bíblia é muito clara sobre isso, né, gente? Que a salvação, ela é um ato de fé, ela é um ato da graça de Deus, e não é por obras nenhuma, nenhum tipo de obras mesmo, nenhuma, vai nos levar até Deus. Somente a fé em Cristo Jesus. E o terceiro último, a terceira e última lição é que nós observamos no versículo 5, né? Que essas pessoas que estavam ensinando eram pessoas da seita, ou seja, do partido dos fariseus, que tinham crido, ou seja, eram pessoas crentes, porém continuavam presas aos velhos hábitos da lei judaica. Isso também está muito presente dentro de nossas igrejas, pessoas que às vezes são crentes, mas continuam presas ainda
a hábitos, onde ele entende que a salvação ela depende de A, B, C, D e assim por diante. E não é isso, a Bíblia não vai trabalhar isso, porque Paulo, principalmente Paulo, em suas cartas, ele vai combater muito, muito. Não estou dizendo aqui, a gente está até estudando uma lição aí na sala dos jovens, a carta de Tiago, que o crente, ele não deve ter boas obras, sim, mas essas obras nunca são critério para a salvação, nunca, de maneira nenhuma. Fique todos na paz, tenham um bom dia, até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus, amém.